Bom dia a todos. Um instante para que os demais colegas que se inscreveram no evento vão entrando. Só um instante e a gente já inicia propriamente o evento. De antemão, gostaria de mais uma vez dar as boas-vindas a todos. Vamos aí, alguns outros colegas estão entrando, então, muito bem. Mais uma vez, então, bom dia, meu nome é Silas Anchieta, eu sou da API Brasil e, em nome da Associação Profibus Profinet, né, API Brasil, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, né, para mais um evento, né, hoje falando sobre tecnologia ASI, né, com questões conceituais e aplicação em uma usina hidrelétrica, né. Então, a proposta é a gente abordar os conceitos, fundamentos, né, da teoria da rede ASI, né, relacionados a uma aplicação, instalação e operação de uma usina hidrelétrica, né. Então, nós temos feito nos últimos eventos relacionados à tecnologia ASI, sempre procurando abordar a aplicação em um segmento de atividade industrial, né, trazendo as particularidades da tecnologia ASI, mas sempre aplicada a um segmento de atividade industrial. Como de costume, eu queria lembrar a todos, né, que os dados de registro, né, quando da inscrição para o evento, eles são tratados com a devida privacidade pela API Brasil, né? E também de que o webinar ele está sendo gravado. Então, todos ficam cientes, né? E de acordo com o compartilhamento das informações que forem registradas ao longo do evento, né? Antes de passar a palavra para o palestrante de hoje, né, que é o nosso colega, o professor Alexandre Baratella, oportunamente eu vou apresentá-lo, muito embora ele já tenha realizado alguns eventos aqui conosco, então ele já, de alguma forma, também já é conhecido dos colegas, mas oportunamente eu vou apresentá-lo. Antes, eu só queria registrar aqui algumas breves informações a respeito da API Brasil, né, que é um capítulo da Profibus International, cuja sede é na Alemanha. A API Brasil é uma associação regional para atuar no âmbito do mercado brasileiro, né? E a proposta da API e, consequentemente, da API Brasil, né, é justamente de nós promovermos, difundirmos conhecimentos sobre as tecnologias que são desenvolvidas pela Profibus International. São o Profinet, o Profibus, ProfSafe, ProfDrive, ProfEnergy, o IOLink, todos esses logos, né, que constam aí na parte inferior da apresentação das tecnologias, né? Mais recentemente, a tecnologia OnLox, né, também, agora fazendo parte das tecnologias que estamos desenvolvendo. Importante que todas essas tecnologias elas são desenvolvidas a partir da Alemanha, do Profibus International, na nossa sede. Todo o desenvolvimento tecnológico, né, ele ocorre a partir da nossa sede na Alemanha. Eu destaco aqui também a tecnologia ASI, que ela não é objeto do trabalho da Profibus International. Contudo, tem uma associação também na Alemanha, né, que é responsável por desenvolvimento da tecnologia ASI, né?
Entretanto, aqui no Brasil, por uma questão pura e simplesmente de sinergia dos assuntos, ele também é promovido aqui através da PI Brasil. Então, é mais uma tecnologia que consta do objeto do trabalho da associação. Eu também, a gente já aproveita para divulgar os logos das tecnologias aí da OPC-UA, Indústria 4.0, né? Pelo simples fato de que as tecnologias da PI são habilitadoras para a indústria 4.0. Né? Então, isso já há uma convergência, uma integração, né, das nossas tecnologias com os novos padrões aí, IoT, indústria 4.0, etc. Né? Aqui no Brasil, a organização PI Brasil está, desde 1999, formalmente instituída. E esse é o time de empresas que são membros, né, da associação daqui da PI Brasil. Né? Então, a gente tem um grupo de empresas que são fornecedores, né, algumas, inclusive, com desenvolvimento local, né, com desenvolvimento aqui no Brasil, né, de soluções, né, e então são empresas que são fornecedores ou distribuidores de produtos com as tecnologias da Profibus International, né, dentro das tecnologias. E mais aqui ao lado direito, né, esse grupo de empresas aqui, eles são empresas que relacionadas à área de serviço, né? São integradores, empresas de engenharia dedicadas à promoção também da tecnologia, né? E também a difusão do conhecimento, informação. São empresas que trabalham, né, com serviços aí dentro das nossas tecnologias, né? Queria citar como organização, para que a gente possa desenvolver os nossos trabalhos, né, de promoção e difusão do conhecimento, né? Então, a associação regional, então, o PI Brasil é uma dessas 25 organizações regionais ao redor do mundo, né? E o PI Brasil é uma delas. E uma outra instância que nós temos são o PICC, que são Centro de Competência Profibus, Profinet certificado. Ele é validado, né, pela Alemanha, né? Então, a gente obrigatoriamente tem que seguir uns acordos de qualidade, né, para a instalação do centro de competência, né? E é o braço tecnológico da PI Brasil, né? Aqui no Brasil, nós temos 4 unidades, né, do centro de competência, e que é uma forma da gente ir descentralizando e a tecnologia sendo disseminada ao redor do país, né? Temos também na estrutura o que nós chamamos de PITC, que é o Centro de Treinamento Profibus, Profinet certificado. Ou seja, é o braço tecnológico, é o braço de treinamento, de qualificação de profissionais. Novamente, importante que ele segue todo o padrão e os acordos de qualidade do Profibus da Alemanha, justamente com o objetivo de que não só os profissionais envolvidos com a disseminação com o treinamento, eles estejam devidamente qualificados, né, e com o devido conhecimento sobre a tecnologia, mas tenha também na sua estrutura física de laboratório, né, equipamentos dentro da diversidade, né, de fornecedores exigido pelo Profibus International. Então, é muito interessante isso, porque a gente assegura aí os conceitos de interoperabilidade, né, nos treinamentos. Então, aqui no Brasil, nós temos 2 centros de treinamento que são certificados. E também há nessa estrutura que nós chamamos do
PITL, que são os laboratórios para teste de produto. Por uma questão de demanda, aqui no Brasil nós não temos um laboratório para teste de produto, mas ao redor do mundo são 9 laboratórios com essa finalidade, né? As empresas que são membros do PI Brasil, quando vão fazer algum teste, algum envio de equipamento para teste nesses laboratórios, podem desfrutar até de um desconto nesses trabalhos, né? E eu queria citar aqui que na estrutura do Profibus International nós também temos os grupos de trabalho, que eles são aí aproximadamente mais de 500 profissionais envolvidos, né, e permanentemente discutindo a tecnologia. Então, todo o desenvolvimento e todo aquele número de logos sobre tecnologia que eu apresentei lá nos primeiros slides, né, eles são fruto do trabalho desses grupos aí, né, que estão permanentemente discutindo a tecnologia, o que assegura esse dinamismo, né, e a permanente atualização, né, das tecnologias que são produzidas pela TI. Ok? Queria registrar aqui, destacar que, como uma parte importante, então, desse trabalho, né, a gente tem os treinamentos, né? Tem os treinamentos que são de fundamentos, temos os treinamentos que são introdutórios, né? E temos os treinamentos avançados, em Profibus, em Profinet, né? E, inclusive, os treinamentos avançados com certificação. Então, aqueles que tiverem interesse, entrar nos sites, né? Como eu disse, nós temos 2 centros de treinamento certificado, que é um do Inatel, né, que está instalado no Inatel, e outro instalado na Westcom, que é uma empresa que é membro da associação, né, aqui no Brasil, né? Então, nessas 2 organizações, eles oferecem os treinamentos com certificação, os treinamentos também de introdução, etc. Inclusive também treinamento online. Então, aqueles que tiverem interesse podem visitar. Bom, eu queria, nesse instante, então, passar a palavra para o meu colega, o Alexandre Baratella, né? O Baratella é engenheiro eletricista e mestre, né, e pós-doutorado e PhD em engenharia elétrica, lá pela Universidade Federal de Itajubá, né? E ele também é responsável, coordenador dos cursos superior em controle e automação na Faculdade de Engenharia e Tecnologia, né? Engenharia Elétrica, e também na pós-graduação lá no Inatel, né? E também é o coordenador do Centro de Competência e do Centro de Treinamento que está instalado lá no Inatel, em Santa Rita, né? Então, boa parte dos treinamentos que vocês terão será diretamente com o próprio professor Baratella ou com alguém da equipe lá do professor, né? Então, eu queria, nesse instante, passar a palavra para o Baratella, né, que ele agora então, vai fazer a apresentação. E nós combinamos aqui, o Baratella, ao longo da apresentação, ele vai fazer a questão das perguntas. A gente, ao longo do desenvolvimento da apresentação dele, a gente vai procurar interromper e poder fazer as perguntas. Ok? Então, Baratella, por favor, com a palavra e boa apresentação, por favor. Tá certo, Silas. Muito obrigado. Estão vendo minha tela já aí? Perfeito, estamos. Tá. Então, primeiro, bom dia a todos, né? Eu agradeço imensamente aí o convite do Silas, né? É sempre um prazer aqui ajudar a associação, né? E disseminar os conhecimentos. E, bem, vamos rapidamente aqui, né? O Silas já apresentou. Eu sou aqui do Inatel, né? Sou professor aqui da instituição e coordenador de toda a área aqui de automação industrial e elétrica, né? Seja da graduação, da pós-graduação, além também da gente ser um
né, um centro de competências e treinamento, né, como o Silas já colocou aí. O assunto de hoje, né, nós vamos falar um pouquinho da rede ASE, né? É um protocolo aí muito robusto, né, muito utilizado aqui no Brasil, né, muitas aplicações que a gente tem, né, e já um protocolo bastante conhecido, né, assim, utilizado, mas tem novidades, né? Inclusive uma delas está saindo agora do forno aí vindo da Alemanha direto, né? Que é a nova versão da rede ASE. Eu vou comentar um pouco dela aqui mais para frente. E a ideia é a gente falar um pouquinho da rede ASE, né? Dos conceitos. E depois eu vou mostrar uma aplicação, né? Bem legal para vocês, que bem interessante, numa usina hidrelétrica, né? Um projeto que foi implementado inteirinho em rede ASE. Fiquem à vontade para colocar no chat aí as perguntas, né? Se vocês tiverem, o Silas vai me interrompendo aí se houver alguma necessidade, ou se não, no final, né? Eu deixo um tempo aí para a gente poder tirar as dúvidas, né? Então, nós vamos falar um pouquinho da rede ASE, né? E depois falar do estudo de caso, que é essa aplicação aí na usina hidrelétrica, tá? Bem, a rede ASE, aqui é um resumo geral, né? Eu preferi colocar numa tabela apenas para resumir algumas informações gerais, né? Então, é um protocolo, né? É uma rede de automação industrial, né? Que trabalha com um protocolo que a gente chama de mestre-escravo. O que significa isso? Que existe um CLP, né? Um controlador que é responsável pelo controle da rede, né? Pela programação que você vai fazer, pelo controle, e existe um escravo, né? Que é o elemento onde eu vou conectar as minhas entradas e saídas, né? Os meus sensores, as minhas válvulas, as minhas lâmpadas, enfim, tudo que eu vou ligar aí de acionamento, tá? Ele faz varredura cíclica, ou seja, fica varrendo aí a cada ciclo, né, a cada tempo, ele vai perguntando e respondendo para cada dispositivo desse da rede. Né? Para a versão 1, né, que é a primeira versão que existe, né, depois eu vou comentar um pouquinho das versões, né, o número de escravos é limitado em 31 escravos. Tá? E esse tempo cíclico é de 5 milissegundos no máximo, mas isso aqui ele muda para as versões mais novas, aí, que é a versão 2, 3 e a versão 5 agora, que é a nova que está sendo lançada. Né? O cabo é um cabo não blindado, é um cabo especial, assim, do ponto de vista de montagem. Eu vou falar um pouquinho dele mais para frente. Ele é um cabo flexível e ele tem uma característica de ele regenerar a borracha do cabo. O ASE ele trabalha muito com conexão que a gente chama de vampiro. É quando eu mordo, né, na hora que eu conecto o cabo, eu tenho 2 dentinhos assim, ele morde o cabo. Então é um cabo especial, né? 31 escravos. Os pontos, né, máximos aqui são 248, né, que consigo conectar na rede, né, entradas e saídas. A distância de 100 metros, né, é o máximo que eu consigo colocar sem repetidor, né, sem nenhum componente adicional. E a alimentação ela vem no próprio cabo, né? São 2 pares de fio, né, um fio marrom e outro azul. E nesse par eu tenho tanto a comunicação quanto a alimentação já dos dispositivos. Né? Esse que é o bacana também, eu não preciso alimentar separado. Né? E os escravos, né, eles trabalham com 4 bits, né? Ou seja, cada escravo eu posso ter no máximo 4 entradas ou, né, 4 saídas, né, por dispositivo na rede ASE. Então é uma rede, vamos dizer assim, relativamente pequena, né, do ponto de vista de número de dispositivos e de informações, né, de sensores, mas muito útil porque é muito fácil de se trabalhar, rápido de instalar, o custo também é baixo, não possui um custo alto. Eu tenho uma série de vantagens aqui. Tá? Bem, como eu falei, fique à vontade aí, se tiver alguma coisa no chat, o Silas depois vai interrompendo. Tá? Então, a gente trabalha com a arquitetura mestre-escravo, né? O mestre que é um CLP, né? É um CLP que sai um cabo dele, esse cabo é na cor amarela, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho. E aqui embaixo eu tenho os meus escravos, né?
que são os dispositivos onde eu vou conectar os meus sensores ou válvulas, né? Então, tem o escravo número 1, o escravo número 2, o escravo número 3 e assim por diante, até o escravo número 31, né? Na versão 1. E cada um deles, né, o mestre envia uma pergunta, né, que é essa setinha aqui, e o escravo responde para ele. Então, por isso que é mestre-escravo, né? Quem controla a comunicação é o CLP, é o mestre, né? É o dispositivo mestre. Existem vários fabricantes, né? Não vou citar aqui, mas vários fabricantes desenvolvem tanto mestres, né, quanto escravos, né? O Silas já mostrou ali uma tabela de alguns fabricantes ali que são associados, né? Mas tem outros, né, inclusive, que também fazem o desenvolvimento desse tipo de produto, tá? Aqui também o resumo, né? Como eu falei, a alimentação é comum, né, no mesmo par de fios. Outra coisa que é legal, né, da rede ASA é que eu posso fazer derivações, né? Posso derivar o cabo. Então, eu posso chegar com o cabo principal e fazer uma derivação, né? Puxar um rabicho aí que a gente fala, né? Isso é possível fazer. Então, eu posso utilizar várias topologias de rede, né? Várias maneiras de ligar a rede de forma diferente, né? Os bits são só 4 bits, né? Que eu consigo ligar por escravo, então 4 entradas ou 4 saídas, depende do escravo. Existem também, né, que a gente chama de gateways, né? São conversores aí de protocolos, é muito comum, né? É muito comum na prática, inclusive esse caso que eu vou apresentar para vocês, né, da usina hidrelétrica daqui a pouco, ele tinha uma rede Profibus também, tá? Não era só ASE. Então, existem gateways, né, que fazem conversão do ASE para o Profibus ou Profinet ou outras redes aí, tá? Por quê? Porque o ASE, ele é um protocolo, ele é uma rede muito usado, geralmente, para controle de dispositivos on-off, liga e desliga, né? Existem alguns produtos analógicos, né? A leitura de PT100, o termopar, mas é algo muito específico, né? Então, o ASE ele foi feito, né? Ele foi elaborado para fazer a comunicação rápida de liga e desliga. Chavinha, lâmpada, LED, válvula, botão, coisas contatores, né? Que eu quero ligar e desligar de maneira rápida, né? Então, se eu tenho que fazer, por exemplo, um controle PID, tenho que fazer um supervisório, tenho que fazer um analógico, né? Tenho que trabalhar com robô, né? Alguma coisa desse sentido, né? Aí eu preciso usar um protocolo um pouco diferente, né? Como o Profibus ou o Profinet, por exemplo. Por isso que são outras aplicações daí, tá? Que geralmente tem esse gateway, tá? Na rede ASA, a velocidade da rede é fixa, tá? Ela não varia, sempre 166.6 kbps. Isso é fixo, né? Não consigo mudar a velocidade da rede, né? A taxa. E o comprimento, né? 100 metros, né? Sem nada adicional. Aqui tem algumas topologias, né? Que são como que eu posso ligar a rede, né? Basicamente 4, né? Eu tenho a estrela, que eu tenho o CLP aqui e eu vou num ponto único ramificando, né, para vários escravos, né? Isso é uma topologia possível. Tem a linha, que é ligar tudo em série, vamos dizer assim, né, um em série com o outro. E eu tenho em ramos ou árvore, né? Essas duas aqui elas são bem parecidas, né? Na verdade elas são praticamente iguais aqui as duas. O ramo, na verdade, eu tenho um cabo principal, que eu chamo de tronco, né? E faço as derivações aqui para os ramos, né? E a árvore eu posso ter a derivação da derivação, né? Então eu tenho um cabo tronco aqui, aí derivo uma vez aqui e depois derivo de novo aqui para baixo, tá? Então é possível ligar nessas 4 topologias. A maioria das topologias da rede ASA, a grande maioria, né, 99%, ou é ligado em ramo ou é ligado em árvore, né? Por quê? Porque se danificar, por exemplo, um escravo aqui, eu não paro a rede, né? Nesse caso da linha aqui, eu interrompo a rede, né? Então, né, tem alguns detalhes. E a estrela tem uma dificuldade de conexão aqui no ponto central aqui, né?
Então, geralmente, as topologias mais utilizáveis, né, é ramo e árvore, né? Existe até, vários fabricantes têm isso, né, um derivador que a gente põe aqui, ó, que é um derivador com proteção. Então, é uma caixinha, né, que você compra, então entra o cabo principal aqui em cima e deriva, só que essa derivação ela tem proteção. Então, o que eu fizer aqui embaixo, né, se eu queimar o escravo, cair um raio, se explodir, eu não afeta a minha rede, né? Essa caixinha ela protege, né, a rede. É bem legal esse derivador aí. É um derivador com proteção, né? Vários fabricantes têm essa opção aí. Tá? Bacana. Oi. Licença, eu vou aproveitar e colocar, apresentar duas questões aqui. Uma é do Emanuel, ele está perguntando para a gente a questão se, no caso, a derivação de ramos e árvore são necessárias quantas fontes, né? E também se depende da distância ou uma fonte serve para todas, né? Então, não sei se ficou claro. Ficou. A distância é sempre 100 metros, tá? Então, a soma de tudo esses cabinhos amarelo aqui tem que dar 100 metros no máximo. Tanto em ramo, quanto em árvore, quanto em linha, quanto em estrela, tá? Então, com relação à distância, se eu não usar repetidores, né, que é possível usar, eu travo em 100 metros. Com relação à fonte, depende da quantidade de corrente que você vai drivar, né, que você vai consumir em cada escravo. Geralmente as fontes ASE, né, que os fabricantes vendem, né, elas são de 4 ou 8 amperes, né? Então você tem os dois modelos. Uma fonte de 8 amperes, você já consegue ligar aí uma rede, né, praticamente com 31 escravos, né? E até mesmo com uma carga aí razoável aí de mais ou menos uns 200, 300 miliamperes por escravo, tá? Mas isso depende. Se às vezes você tiver um escravo, né, uma carga, por exemplo, um contator ou uma lâmpada que consuma mais, né, uma corrente maior, aí você tem que colocar uma segunda fonte, né? Para colocar uma segunda fonte, existe um elemento chamado expansor de fonte, né? Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente aqui. E aí você tem que colocar esse elemento aí para conectar duas fontes simultâneas. Mas a fonte basicamente depende da quantidade de corrente que cada escravo vai consumir. Mas é possível colocar mais de uma fonte, sim. Legal. Bartela, antes de você continuar, então, tem mais só um colega que pediu para o Everton, ele pediu para você fazer algum comentário, pois ele já encontrou em alguma literatura, né, que não é correto o aterramento da fonte ASE, né? Então ele queria estar solicitando aqui se você puder comentar alguma coisa a respeito da questão do aterramento, por favor. Tá. Obrigado aí, pessoal, pelas perguntas, né? Eu fico bastante feliz quando o pessoal está perguntando, quer dizer que tem interesse, né? Então, agradeço imensamente aí. Sim, a rede ASE, na verdade, a fonte ela não é aterrada, tá? Por um seguinte motivo, né? As mensagens, né? O sinal de comunicação da rede ASE, ele trafega no cabo aqui, ó. E como o sinal ele é junto com a alimentação, então ele está sobreposto. Eu tenho 30 volts, né? 30,5 volts DC, que é o valor da fonte aqui, e sobre esses 30 volts eu tenho uma senoide, né? Que é o que faz a comunicação, né? Tem um esquema de comunicação usando essa senoide. Então, o que acontece? Não é uma comunicação igual o Profibus ou outras redes, né? Que eu trabalho com tensão diferencial, ou seja, com tensão positiva e negativa. Que aí eu sou obrigado a aterrar para colocar todo mundo no mesmo potencial. Aqui eu não tenho fazer isso, inclusive o cabo nem é blindado. O cabo é um cabo, ele só tem 2 fiozinhos dentro e uma borracha, mais nada. Não tem nem como eu fazer isso, né? Então, não há necessidade mesmo de aterrar, tá? Nem os dispositivos, nem a fonte, porque o ASE trabalha no modo, a gente chama de Manchester, né? Que é uma senoide que já é imune a ruído aí. Então isso está correto mesmo.
Mais alguma, Cida? Você pode continuar? Pode continuar, Baratella, por favor. Maravilha. Isso aí. Então, fica à vontade, pessoal. Tendo dúvidas aí, pode ir colocando aí, tá? Bem, uma rede ASA, ela é composta, né, de forma básica aí, né, pelo mestre, né, pelo CLT, por escravos, né, são os elementos aí. Pode ter ou não o gateway, isso aqui é opcional, né, depende da aplicação. Fonte, cabo e esse endereçador, né, vou mostrar daqui a pouquinho também, ele é opcional também. Ele é muito útil porque, às vezes, por exemplo, eu tenho um escravo aqui, vamos supor que o meu celular é um escravo. Ele está lá funcionando e aí, sei lá, ele queimou, por exemplo. E eu tenho que trocar ele. Né? Então, em vez de você parar a rede, né, dar stop, tirar, conectar, o que você pode fazer? Você tendo esse endereçador portátil, esse handheld, né, que a gente chama, você pode configurar o escravo, né, novo fora da rede, né, pluga o escravo no endereçador, configura tudo ele, endereço, tá, deixa tudo ele prontinho e só conecta ele no cabo. Daí ele já entra automático, entendeu? Ele já não precisa parar a rede para fazer a troca, né? Então é bem útil esse endereçador, né? Vários fabricantes também desenvolvem ele, né? Eu posso configurar a minha rede de forma offline, vamos dizer assim, sem ter o cabo conectado, né? Sem estar conectado na rede. Mas é opcional, também não é obrigatório ter. Aqui é o cabo, olha que bacana que é o cabo. O cabo não tem nem blindagem, ó, tá vendo? Esse desenho aqui é um desenho, olhando ele de cima, né? Ele é um cabo amarelo, ele é meio achatado assim, né? E no meio tem dois fiozinhos, né? Um fio marrom, que é o positivo, um fio azul, que é o negativo. E tem um chanfro aqui, ó, tem um corte aqui, ó, que eu não consigo montar o cabo errado. Então, na hora que eu vou montar no conector vampiro, ó, nessa foto aqui embaixo é o vampiro, né? Ou, por exemplo, num escravo, onde o cabo passa embaixo dele, eu não consigo montar o cabo ao contrário, porque ele não entra, né? Ele tem esse encaixe aqui, ó, esse chanfro aqui. Então, é contra a inversão de polaridades, né? Não tem como eu montar ele invertido, só monta de um jeito. E aqui, ó, tem os vampirinhos, tá vendo? Ó, esses dentinhos aqui, ó, na hora que eu ponho o cabo nesse conector preto ou no escravo, esse aqui já é um escravo direto, esse vampirinho aqui, ele morde o cabo, e ele dá contato, né? Então é muito fácil de instalar. Basta você parafusar dois parafusos aqui, ó, mais nada. Encaixar o cabo aqui e parafusar dois parafusos. Já era, você já está instalado, entendeu? Então é muito simples de fazer a instalação. E uma coisa legal é que na hora que esse cabo aqui, essa borracha amarela, né, esse cabo amarelo aqui, ele é autocicatrizável. Ou seja, na hora que você tira, né, o vampiro, né, ele regenera, né, ele volta e fica o buraco, fica a marca aqui do vampiro, né, ele se regenera sozinho. Bem, bem legal isso aqui. Então, cabo também, vários fabricantes vendem isso aí, né, e é bem, bem legal aí a utilização da rede ASA. Tá? Aqui tem mais algumas fotos de montagem, né? Aqui, ó, o vampiro, né, uma figura mais aproximada, né? Então, os vampiros, eles perfuram, né? Aqui é um escravo, tá vendo? Ele tem... Aí, ó, aqui é a instalação, tá vendo? O cabo aqui, ele vai embora, é como se fosse um derivador, né? Mas eu derivo no próprio escravo, né? Então, é só parafusar esses dois parafusinhos aqui, ó, e já era, já está conectado. Né? E o cabo ele só monta de um lado, não tem como montar ele invertido. Aqui um outro exemplo. Aqui já é um cabo passando dentro do escravo, tá vendo? Tem uma caixinha, né? Eu levanto a tampa dele, né? Levanto a tampa, conecto o cabo, né? Encaixo ele só e encaixo a tampa de volta e parafuso aqui para apertar. Então é muito fácil de instalar, muito tranquilo de trabalhar. E não tem malha, né? O cabo não tem malha, não tem nenhuma malha, então né, nem tem como fazer aterramento. Bem, algumas vantagens aí do meio físico ASI, né? Primeiro, facilidade de instalação, né? Que é bem fácil de instalar, né? Vocês viram aí que é muito simples, apertar dois parafusos, né? Tempo e custo de montagem é praticamente reduzido aí a muito baixo tempo, né? Evita a inversão de polaridade, né?
E o cabo é regenerativo, além de ter uma alta proteção aí, né, contra poeira, água e aí vai, né. Outras redes, por exemplo, né, alguns outros protocolos, aí não, aí eu tenho que montar o cabo, tem um conector especial, tem que aterrar, então tem todo um procedimento aí para fazer a montagem do cabo, né, não é o caso da rede ASI, é bem simples a montagem. Tá? Aqui alguns dispositivos, né, da rede ASI, aqui eu tenho um mestre, né, um CLP, tem vários fabricantes, né, aí os escravos, eles podem ser, por exemplo, módulos, né, que eu conecto os 4 sensores, por exemplo, aqui, ó, esse coisinha de cinza aqui é um sensor normal, indutivo, capacitivo. Ou 4 saídas, né, 4 lâmpadas, o que é que seja. Pode ser, por exemplo, só um sensor, né, existe só sensor já na rede ASI. Né, e aqui eu tenho a fonte, né, essa fonte, né, como eu comentei rapidamente anteriormente, né, ela pode ser uma fonte para a rede ASI legítima, né? Uma fonte já para a rede ASI. Como eu falei, existem modelos de 4 amperes e 8 amperes, né? Você pode comprar um desses dois modelos. E se você necessitar colocar uma outra fonte, é possível, né? Você fazer isso para aumentar a amperagem da rede. Né? Isso é possível. Né? Aqui embaixo tem um módulo de saída, né? Esse aqui de cima de entrada, esse aqui de baixo de saída, né, para ligar atuadores aí. E, geralmente os módulos de saída, né, geralmente, não é 100% dos casos, mas os fabricantes já deixam um conector com uma fonte externa. Então, por exemplo, eu tenho um módulo aqui de 4 saídas. E essas saídas aqui eu vou pendurar aqui, sei lá, vou ligar 4 lampadinhas de 24 volts aí. Só que a corrente de cada lâmpada aí é meio ampere. Então, se eu colocar 4 lâmpadas, eu vou gastar 2 amperes na hora que estiver ligado as 4 lâmpadas. Então, em vez de eu consumir 2 amperes dessa fonte aqui, ó, eu deixo essa fonte só para a rede ASI mesmo e plugo uma fonte comum aqui, uma fonte 24 volts normal, né, baratinho aí, de R$50 aí, e essa fonte aqui alimenta essas cargas aqui de forma separada, entendeu? É uma fonte externa que a gente chama. É muito comum, né, os produtos que têm saídas, né, a saída é o que demanda mais corrente, né, é o que eu vou acionar, né, é o que eu vou ligar. Eles terem uma opção de fonte externa. Né, é muito comum, acho que quase todos os fabricantes têm essa opção aqui de colocar fonte externa. Tá? Então, é uma outra opção também de conectar 2 fontes e economizar a corrente da fonte ASI, né? Deixar a fonte ASI só para os escravos mesmo, né? Para fazer a comunicação. Né? Martela, com Oi? licença novamente. Vamos lá. A gente tem um questionamento, né, a respeito da questão da tecnologia ASI no que diz respeito ao avanço, né, do IoT, né, da indústria 4.0, né, e a preocupação se o ASI, por conta disso, não estaria comprometido, né, não estaria condenado aí a uma obsolescência, né? E então, se você quiser talvez mais adiante responder isso, quando você se comentar alguma coisa sobre o ASI 5.0, né? Ou você preferir comentar agora. E depois tem mais uma outra questãozinha sobre análise da a utilização de analisador para a rede ASI. Então, não sei se você quer comentar agora ou deixa para mais adiante a questão do IoT e eu te formulo a pergunta aqui sobre tecnologia de análise da rede ASI. Pode ser do analisador, do ASI. Isso, vamos lá. Isso, legal. A outra questão, então, com relação é que na rede PA, né, é possível a gente visualizar a forma de onda com a ferramenta de análise, né? E também no caso de quando em situações de
no trabalho de campo, né, é possível utilizar o multímetro, né, para fazer a medição da tensão, para verificar o balanceamento da rede, etc., né? No caso da rede ASE, sem o analisador, se há alguma forma de avaliar a onda em caso de problemas de problema na rede. Boa pergunta. Pergunta mais avançada aí. Quem que fez, Silas? Desculpa, foi o Everton que perguntou, nosso colega aí, o Everton. Então, vamos lá. Na parte de diagnóstico, né, da rede ASE, existem várias ferramentas, né, que a gente pode trabalhar. Uma delas é o próprio software, né? Eu só pedi só licença, vou passar 2 slides aqui, depois eu volto. Esse software aqui é um software da Associação ASE, tá? É um software padrão. Todos os CLPs aí, ASE, eles se comunicam com esse software, tá? E ele tem uma tela aqui, né, uma parte dele, que é a parte de diagnóstico, né, de monitoração de rede. Então, através desse software, eu consigo, por exemplo, ver se um escravo está gerando um erro na rede, se ele não está gerando um erro. Eu consigo ter algumas informações, né? Aqui a rede já está montada, né? Ela está ao vivo aqui, né? É óbvio que alguns fabricantes, né, às vezes pode ter o seu software específico com algumas funções a mais, né? Isso acontece também. Então, por aqui, dá para você fazer um diagnóstico da rede usando o ASE Control Tools, que é uma ferramenta aí que você consegue fazer uma análise da comunicação. Fisicamente, você pode usar um multímetro para medir ou osciloscópio, né? No osciloscópio, você colocando ele, cuidado, né? Sem dar nenhum curto, né? Você consegue ver a senoide, né? E consegue, através da norma, analisar se o pico de tensão está ok, se o período está ok, né? Como que está o formato da senoide, né? Ela é uma senoide, ela tem um valor máximo de pico, né? E também um período de comunicação. Então, usando um multímetro e usando o osciloscópio, você consegue medir isso. E tem agora também, né? Eu sei alguns fabricantes que estão fazendo isso, eu não sei se eu posso citar nome aqui, mas depois o Silas pode passar isso para vocês, que estão desenvolvendo já estão em fase final aí, de desenvolvimento de um analisador específico para a rede ASE, que é um analisador mais completo, né? Ele já engloba tanto a parte física quanto a parte do telegrama, né? Das mensagens, num único software, né? Isso é bem legal, isso já está, eu acredito que já deve estar no mercado já, né? E tem inclusive fabricantes aqui no Brasil que estão fazendo isso, tá? Então existe já um software, né, que você pode comprar ele, e aí você só, né, pluga ele no calo amarelo, e nele você faz todo o diagnóstico da rede, aí, tanto fisicamente quanto logicamente. Não precisa pôr multímetro, não precisa pôr osciloscópio, não precisa fazer nada, né? Pelo software você consegue já ir monitorando e consegue fazendo tudo, tá? Depois, né, eu vou deixar meu contato aqui, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso informar o fabricante depois, enfim, né, passar o contato. Só para, desculpe, me permite, só para aproveitar, né? A gente tem o caso a própria Siemens tem uma ferramenta, né, para análise de rede, e também tem uma outra empresa que é nosso associado, né, a Pepper e Fuchs mesmo tem uma solução para isso, né, e a Toledo e Souza também com solução para análise de rede também. Então, exatamente. Não sei se eu podia citar as empresas. Não, sem problema. Aproveitando o gancho aí para já esclarecer os colegas aí. Maravilha. Então, as três, né, tanto a Pepper, a Siemens e a Toledo, né, elas possuem esse tipo de solução pronta já. Com relação à questão do IoT, né, eu ia chegar nisso agora. Então, aqui eu montei uma tabela, né, com um resumo aqui das versões da rede ASE, né, o que existe hoje é a versão 3, né, que é o que está em operação.
Então, a gente tem a versão 2.0, né, ou a versão 1, que é lá do final da década de 90, início dos anos 2000, né, tem cerca de 20 anos, onde eu consigo colocar 31 escravos, né, no máximo. Depois, eu tenho uma versão, que é a versão 2, que já nem existe mais, né, que ele duplicou aí o número de escravos, mas limitou aí o número de saídas, e o que se tem hoje é a versão 3, né, desde 2008, mais ou menos 2009, há uns 10 anos, aí, 11 anos, é a versão 3, que eu consigo ligar 62 escravos e até 248 entradas e 248 saídas. A parte física, ela é igual para todas as versões, ela não muda, tá? O cabo, o conector, a fonte, o mestre escravo, o analisador de rede, tudo, né? Tudo que eu falei aqui, ele é comum, né, para todas as versões. Outra coisa que é legal também, né, eu falei que a distância era 100 metros, né, mas se a gente colocar repetidor, né, a gente pode ir para 300, né, posso colocar 2 repetidores, e se colocar um terminador, né, o terminador, na realidade, é um casador de impedância, vamos dizer assim, né, eu consigo chegar em 600 metros, né, com repetidor e terminador. Então, é possível, numa rede ASIC, chegar no máximo até 600 metros, usando repetidor e terminador, né, eu vou conseguindo ampliar essas distâncias aí. Tá? E hoje, está sendo lançado, né, a versão 4 da rede ASIC, né, e aí o pessoal chamou de ASIC 5, né? O que é o ASIC 5? O ASIC 5 é uma nova versão da rede ASIC, é a versão 4 na realidade. Por que eles chamaram a versão 4 de versão 5, né, de ASIC 5? Para não confundir com o termo de indústria 4.0, né? Isso aqui é novo, isso aqui está sendo lançado esse ano de 2021, né? E aí, essa versão da rede ASIC, ela consegue se conectar na questão do IoT. Então, eu consigo, por exemplo, usar um protocolo APC-UA ou NQTT para comunicar diretamente na rede ASIC, né? E aí eu consigo ter, olha aqui, ó, 384 entradas e 384 saídas, um número de escravos bem maior, né? Até bem superior, um tempo bem menor, né? Então, eles alteraram aí a tecnologia, vamos dizer assim, para colocar essa versão 5, né? Observem que a parte física é a mesma, tá? Ou seja, quem já tem a versão 3, ou a versão 2, ou a versão 1, não precisa fazer nenhuma troca física, né? De cabo, de fonte, de terminador, de repetidor. Isso é transparente, né? Obviamente que o mestre tem que ser outro, né? O mestre para ASIC 5, né? E o escravo também suportar o ASIC 5, mas a parte física da rede é a mesma. Então, eu consigo chegar até 96 escravos, né? Que é o limite máximo com 5 milissegundos, né? Ou 24 escravos com 1.2 milissegundos. É bem rápido, né? Bem rápido. E consigo ligar mais do que 4 bits por escravo, né? Então, agora eu consigo ligar na loja, consigo ligar termopar, PT100, enfim, né? Um monte de coisa. Então, essa versão 5 aqui, que está sendo lançada esse ano, né? Ela foi inicialmente cogitada, né, o ano passado na feira de Hannover, né, na Alemanha, mas não deu muito andamento, e esse ano especificamente saíram os primeiros produtos, né, já em ASIC 5. Né, os fabricantes aí, eles já possuem algumas coisas, é óbvio que ainda está em desenvolvimento, né, ainda tem bastante coisa para fazer, mas já existe vamos dizer, a solução, né, para a indústria 4.0, né, de conexão com a indústria 4.0, que é o ASIC versão 4, o ASIC 5. Baratella, só uma gentileza, tem uma questão aqui do Thales e do Miguel, que é relativo à questão do meio físico. Então, a questão do Thales é especificamente sobre que, né, você comentou que o cabo, né, que
são utilizados, que os cabos que são utilizados na rede ASE, né, as capas deles se regeneram, mas aí ele pergunta, caso haja alguma intervenção externa, né, nesse cabo, e ele venha a se romper, né, como ele irá se regenerar, né, se houve essa, de maneira geral, né, e também se a rede, né, não vai ser, não será rompida, né. E dentro desse assunto do meio físico, só daí você já pode responder as duas, né? No caso aqui é o Miguel, né? Ele também pergunta se o cabo ASE não conta com blindagem, né? Como é feita a isolação do sinal contra a interferência? Tá, boa pergunta. Então, vamos lá. Com relação ao rompimento do cabo, né? Não, se o cabo se romper, né, totalmente, né? Você vier com alicate e cortar o cabo, você perdeu a comunicação, né? O regenerar aqui que eu quis dizer é com relação ao vampiro, né? Na hora que eu, por exemplo, eu conectei aqui, né? Se um dia eu precisar dar uma manutenção, precisar tirar o cabo, né? Precisar fazer alguma coisa, a hora que eu desconectar, a capa do cabo, né? A parte amarela do cabo, ela se regenera. Ela não fica o buraco dos dentinhos marcando lá, sabe? Então ela faz a regeneração. Agora, se eu romper o cabo total, aí eu vou ter perda de comunicação. Depende muito aonde você romper da topologia, né? Por exemplo, se você romper nesse ponto aqui, por exemplo, num ramo, aí você vai perder a comunicação só com o escravo, né? Mas se você romper aqui bem perto do mestre, aí você interrompe a rede inteira, né? Com relação a romper o cabo total, aí você perde a comunicação. Com relação ao ruído, a pergunta é boa também, né? O sinal Manchester, né, que é o sinal que trafega no cabo, como eu falei, ele é um sinal que está sobreposto a 30 volts DC. Então, essa fonte aqui, ó, ela gera para a gente os 30,5 volts, né? E aí, sobre esses 30,5 volts, eu tenho uma senoide, né? É uma modulação que a gente fala, uma modulação por pulso. Então, para eu injetar um ruído em cima de um sinal de 30,5 volts, em cima da senoide, tem que ser um ruído muito grande, né? Tem que ser um ruído induzido aí acima de 2.000 volts. Então, todo fabricante, né, na hora que vai testar, né, vai desenvolver um produto, então eu estou fazendo essa caixinha aqui, para o meu celular, né, ele é para a rede ASE. Eu preciso fazer os testes de compatibilidade eletromagnética, né, que é para ver se esse cara aqui suporta o ruído. E pela norma, né, o ruído máximo que um escravo pode suportar é 2.000 volts. Esses 2.000 volts é de ruído induzido, ruído externo, né? Pode ser um celular, pode ser um rádio, pode ser sei lá, um radinho walkie-talkie, né, aqueles que você fala, PTT, enfim, alguma coisa que gera ruído aí. Então a rede ASE, na verdade, ela é uma das mais imunes a ruído, né, justamente por estar sobreposto aos 30 volts. Né. O próprio meio físico, ele já é bem robusto aí. Tá? Isso serve para todas as versões, né? Repito, a parte física é comum aí para todo mundo, tá? Tanto a versão 1, 2, 3 e a 5, né? A 4, que é 5 na realidade. Né? Então, todos utilizam a mesma versão. Aqui... Oi, desculpa. Desculpa, Bartela, é que surgiu mais uma questão relacionada, só para aproveitar. O Oswaldo, ele está comentando aqui, então, com relação a uma estrutura em anel, né? Quando o cabo foi rompido, né? Nós sabemos que a rede ainda continua a comunicação. E a pergunta dele é se existe algum meio de detectar que houve esse rompimento, mesmo com a rede comunicando. Na rede ASE, não. Em outras redes, sim. Por exemplo, no Profinet é possível fazer isso. Inclusive, se você me der a deixa aqui, né, eu estou no Inatel nesse momento, vocês estão percebendo, e logo na minha frente aqui tem um outro laboratório onde o pessoal está fazendo, tem uma turma aqui fazendo o curso de engenheiro certificado Profinet. Né, tem uma turma encerrando aqui hoje o curso. E eles fizeram isso aí ontem à tarde, um treinamento aqui.
montaram uma estrutura em anel, romperam o cabo, e aí, pela configuração dos switches, né, você consegue saber aonde rompeu o cabo, o que aconteceu. Mas na rede ASA aqui, você não consegue fazer isso. Tá? Teria que ser uma rede no Profinet, daria para fazer tá? Essa detecção de rompimento de cabo. Se ele se romper totalmente. Tá? O que acontece também é que depende muito aonde se romper, como eu falei, né? Porque se por exemplo, você tiver em ramo e romper aqui, ó, no ramo, geralmente isso aqui tem um derivador com proteção que eu falei, né? E aí quando rompe no ramo, né? Aí você sabe aonde rompeu, né? Você sabe qual escravo rompeu. Isso aparece lá no mestre, né? O escravo está rompido. Agora, se for um rompimento no tronco, né? No principal aqui, aí não tem jeito, tá? Aí você realmente perdeu a comunicação. Bem, aqui a gente tem o software ASI Control Tools, né, que eu já comentei dele, né, que faz a configuração, que tem uma rede montada, né, com alguns dispositivos aí. Esses números aqui são os endereços, né, que eu vou configurando, 1, 3, 4, e vou podendo configurar. E aí eu queria chegar no estudo de caso. Antes de eu continuar, se você tem mais alguma pergunta no momento? O André pergunta sobre quando temos escravos com endereços AB e standard na aplicação que você fez, que você destacou ali, né? Então, se há alguma restrição para essa situação. Não, na realidade, quando a gente tem a versão 2 ou a versão 3, né, essas duas aqui, né, o endereçamento ele é feito, né, com A e B. Então, eu tenho, em vez de, por exemplo, aqui na tela, né, aqui na tela eu tenho uma tela ASI 1, tá? Então, 1, 2, 3, né, 1, 3, 4, 11, 10, 5, né, até 31. E quando eu tenho a versão 2 e a versão 3, aí eu tenho uma letrinha na frente. Então, tem um A, um B, 2A, 2B, 3A, 3B até o 31A ou 31B. Quando tem endereço duplicado, né, eu tenho dois, vamos supor que eu tenho esse escravo no endereço 1 e aí eu chego com outro escravo também no endereço 1. Né? O que a rede ASI faz? Esse novo escravo que eu coloquei por último, né, ele não entra na rede. Ele não entra em comunicação, ele vai continuar comunicando o escravo antigo. Então, tudo que é novo que vier no endereço duplicado, ele não entra na rede. Ele fica offline, tá? Até você desduplicar o endereço. Por isso que é interessante ter o handheld, né, o multímetro, que você pode configurar esses endereços de forma offline, né, fora da rede. E uma outra informação interessante também, né, geralmente, né, quando você compra um escravo, né, ele geralmente vem no endereço 0. O endereço 0 não é um endereço de comunicação, tá? É um endereço reservado, vamos dizer assim. Então, para comunicar, eu só uso de 1 a 31 mesmo. Então, geralmente, ele vem no 0, você instala ele lá e aí você muda o endereço para o valor que você quer, né? 1, 2, 3 e aí vai. Né? Mas na versão 3, na versão 2 e na versão 3, eu tenho essa questão do endereçamento A e B. Já na versão 5, aí é outro endereçamento, ele não tem a questão do A e B, tá? Aí são números mesmo, né? Você pode colocar de 1 até 96, né? Parecido com a versão 1 aí, o tipo de endereçamento, ele não tem mais a versão A e B. Bem, como estudo de caso, né, eu trouxe um artigo, né, uma aplicação, né, que foi publicado, inclusive, no Seminário Nacional de Distribuição de Energia, né, em São Paulo. Tem um link aqui, depois eu acredito que o Silas vá disponibilizar essa apresentação para vocês. Vocês podem depois baixar aí o artigo, né, para poderem ler completo, tá? Isso está público, está liberado. E aqui, apenas né, com ilustração né, de uma aplicação da rede ASI, foi uma rede implementada aí na usina de Bariri, né, na usina hidrelétrica de Bariri.
Bariri fica no interior de São Paulo, né, bem no meio do estado aqui. Esse aqui é o Rio Tietê, né, lá no meio do estado, né, perto de Barra Bonita, enfim, né, no interior de São Paulo. E aqui tem uma usina, né, são 4 turbinas, se não me engano, 5 turbinas, né, aqui é a vista de cima da usina, né, aqui é a parte elétrica, né, de geração, e aqui é uma vista de uma turbina, né, até o pessoal tá guinchando ela aqui. Então, o que acontece? Conforme a água desce aqui, né, por esse prédio aqui, né, ela vai passando, ela sai na parte de baixo, nessas casinhas, né, e na hora que ela passa aqui, ela gira essa turbina, né, aqui tem uma pá, essas cinzinhas são pás, né, e vai girando isso aqui e gera energia. Né, então, isso aqui é um rotor desmontado aí. Então, foi feita uma rede ASE para automatizar parte da usina aqui, tá? Não toda a usina, mas parte dela. Aqui são dados da usina, né? A questão da barragem, né? 856 metros de comprimento, né? De extensão, a área da usina, cota, quanto que ela gera, né? 138 kV, né? Tem seis geradores, tá? Não são 5 não, desculpa, são 6 geradores. A localização, né, onde que ela está localizada, e aqui um pouco do vertedouro aí, né, que é onde saem as águas aí, né, onde sai a água, né, aqui é o tamanho do vertedouro, né, 24 metros, e aí vai, tá? Então as informações aí da usina em geral. E aqui tem a nossa rede ASE, né, instalada. Então, o que essa rede ASE aqui ela está monitorando? Ela está monitorando basicamente a parte de acionamento digital da turbina. A turbina, né, na hora que ela gira aqui, ela tem alguns elementos de proteção. Ela tem relés, ela tem disjuntores, ela tem seccionadores, né, que fazem todo o controle da energia elétrica aí. São elementos de liga e desliga, tá? Então, essa rede ASE aqui, ela monitora, né, se houver alguma falha, ou se eu tiver que abrir um disjuntor, um seccionador, um relé, ela faz toda a monitoração aí. Então, aqui vocês percebam, né, esses laranjinhos aqui são os escravos, tá? O cabo amarelo tá aqui, ó, eu comentei, tá pendurado aqui, né? Esse cara aqui. Esse outro cabo preto é uma fonte externa, né, como eu comentei, né, esse aqui tem saída, né? Então, eles usaram a fonte externa, né? E aqui é uma foto do painel, né? Do painel onde está o CLP, né? O CLP é esse laranjinha aqui no canto, aqui, ó. Né? Aqui tem 2, inclusive, que são 2 redes ASE, né? Aqui, inclusive, é um gateway, tá? Só para ficar mais claro, né? Ele converte de Profibus para ASE. Mas é como se fosse um CLP ASE, né? Aqui tem as fontes ASE, que são esses verdinhos aqui, cinzas, né? Aqui a parte elétrica, né? De disjuntor, aqui a fonte externa, né? Mais embaixo, que alimenta e sai o cabo para alimentar as saídas, né? Então, toda essa topologia aqui, ela pode ser vista aqui, ó, né? Eu tenho aqui, né, toda a parte de supervisão lá da subestação, né, supervisório, tem a rede Profibus, né, algumas redes Profibus, e embaixo da rede Profibus aqui, ó, tem a rede ASE, aqui embaixo, aqui, ó, né? Então, essa rede ASE, ela monitora, né, a parte digital, vamos dizer assim, o acionamento, né, dos relés, dos seccionadores, dos disjuntores para fazer a proteção da usina. Então, eles optaram, né, por essa parte mais digital, usar a rede ASE. Né, bem bacana. E aí, eles têm aqui, ó, a topologia, né? Aqui eles usaram até uma topologia em anel, né? Mas, repito, não tem como saber aonde está rompido o cabo, né? Na rede ASE, se rompeu o cabo, né? E utilizaram até dois mestres, né, de redundância, né, para, se caso falhar um, tem outro, né, que entra aqui em ação. E aqui uma foto bem bacana, olha para você ver como que o ASE é tão robusto, ó, que tem módulos aqui, ó, tem escravos que funcionam embaixo da água, está lagado aqui, ó, tá vendo? Então, ele funciona, é óbvio que não é qualquer escravo, tem que ser um escravo IP67, né, com índice de proteção alto, mas ele funciona embaixo da água, cara.
para mergulhar ele aí continua funcionando, entendeu? Então, até em áreas alagadas aí, ele continua operando, né? Eu achei bem legal essa foto aqui, né, para mostrar uma aplicação bacana da rede ASI, né? E cada laranjinha desse aqui é um escravo, né? Colocando aí a aplicação, né? Então, eu quis mostrar isso aqui, né, de forma mais ilustrativa, né, para mostrar que dá para integrar uma rede Profibus, uma rede ASI, que a gente consegue fazer, né, utilizar a rede ASI para controle, acionamento, né, de elementos digitais, até analógicos também, né, alguma coisa é possível fazer. Aqui já era uma versão ASI 3, tá? Antes que alguém pergunte para mim, isso tem no artigo, né, depois se alguém quiser baixar para ler, era uma versão ASI 3. Tá? Bem, e aí eu encerro aqui, eu acho que a gente está no tempo, né? Até passou um pouquinho já do tempo. Coloco à disposição, né? Tem o meu e-mail aqui, né? paratela@inatel.br. Tá? Então, quem quiser entrar em contato comigo pode entrar através desse e-mail. E como o Silas já comentou, né? Nós somos um centro aqui de certificação, né? um centro de competências e de treinamentos, né? Tanto em ASI, quanto em Eolink, quanto em Profibus e Profinet, aqui da associação. Né? E como eu já comentei também, inclusive agora, nesse momento, a gente está tendo um curso de certificação Profinet aqui, do meu lado aqui. Tá? O Inatel, só falando rapidamente, né, para quem não conhece, é uma instituição de ensino, né, nós somos uma faculdade, localizada em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, tá, no sul de Minas Gerais. É muito famosa aí pelo seu Vale do Silício brasileiro, né? Tenho certeza aí que vocês, na casa de vocês, vocês têm coisas que vieram aqui de Santa Rita, como, por exemplo, um interfone da Intelbras, ou uma cerca elétrica da JFL. São empresas que estão aqui no nosso município, né? E que tem âmbito nacional. E estamos à disposição, né? Agradeço imensamente o Silas aí pelo tempo, por essa apresentação. Fico feliz que tiveram bastante perguntas, né? O pessoal participando, e estou aqui à disposição se tiver mais algum questionamento aí. Temos mais um minutinho aí para poder conversar. E deixo meu contato aqui, meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato. Paratela, a gente tem aqui mais algumas perguntinhas. Eu vou fazer o seguinte, até para a gente ganhar um pouco de dinamismo aqui. Tá. Tem algumas perguntas e também tem um colega nosso, o José Augusto. Ele foi projetista também lá em 2005, lá no projeto aí de Rede ASI, né? Depois, se houver, a gente, talvez o José Augusto possa também comentar algo adicional a respeito do projeto. Mas eu vou fazer o seguinte, se você tiver um tempinho, tem aqui mais algumas perguntinhas, eu ia propor da gente abrir aqui, por exemplo, o Everton está perguntando alguma questão do analisador, eu ia abrir o microfone do Everton e ele pode formular a pergunta. Pode ser? Melhor. Então, vamos lá. Everton, vou abrindo aqui o seu... Baratella, acho que como está contigo, acho que talvez você tenha que liberar o microfone. Deixa eu descompartilhar minha tela aqui. Isso. E a gente... Isso. E aí você pode pegar para você a apresentação. Tá. Vamos ver aqui se eu consigo liberar o microfone dele aqui. Peraí. Só um minutinho. Vamos lá. Eu não sei o que está acontecendo, não estou conseguindo liberar, então, para a gente não perder aqui, a pergunta que ele faz é se, no caso do analisador ASI, né, como eu consigo visualizar a qualidade do sinal de funcionamento do escravo.
Então, aí depende do analisador, aí é mais produto, Silas. Geralmente, mas assim, geralmente esses que a gente citou aqui, né, dos fabricantes, eles têm uma barrinha, né, e essa barrinha ela fica vermelhinha, laranja ou verde, né. Na hora que você bater o olho e você viu que está verde, quer dizer que o sinal está bom, né. Isso, obviamente, é dentro do limite da norma, né, dentro do protocolo. Mas Certo. geralmente é assim. Dentro do analisador do software ASI, é um pouco mais, assim, ele aparece dando erro. Então, ele aparece um número, né? Ele fica dando erro. Se tiver algum problema, ele aparece que tem erro. Quando ele aparece que está ok, ele fica verdinho também. Então, mas aí Perfeito. eu acho que é mais para o fabricante mesmo. Tá. O Everton, depois a gente pode conversar e eu te direcionar para os fabricantes para eles poderem te ajudar nesse esclarecimento, ok? Sim. Por favor. Aí eu acabei não compartilhando meu e-mail, mas é o profibus@profibus.org.br. A gente pode conversar por ali também. Uma outra questão do Ricardo Rocha, os dispositivos, né, os dispositivos antigos, até a versão ASI 3.0, né, funcionarão em uma rede ASI 5.0 ou somente das mesmas versões, né? Não, funciona. Isso é importante falar, esqueci de falar isso, desculpa. É tudo intercambiável, né? A versão 1 funciona na 3. A versão 2 funciona na 3. A versão 1, 2 e 3 funciona na 5. Tá? É tudo transparente. É óbvio que na hora que você coloca, por exemplo, um escravo 3 numa versão 5, esse escravo ele não tem as funcionalidades de ASI 5, mas ele funciona. Ele funciona, só que, por exemplo, você não vai conseguir ter mais do que 4 bits de entrada e saída, por exemplo. Né? Você vai ficar amarrado nas quatro entradas e 4 saídas, porque o escravo ele é antigo, mas ele funciona. Todas as versões elas funcionam uma em relação à outra. Uma outra pergunta do Miguel aqui é se é possível utilizar uma rede ASI como escravo para outra rede ASI. Por exemplo, um mestre que comanda outros mestres que comandam escravos. Não, entre redes ASI não. Você pode usar em uma rede superior, né? Uma rede Profibus ou Profinet. Agora, entre redes ASI não. Na verdade, você tem um mestre só que comanda só essa rede ASI. Você pode ter outra rede ASI com outro mestre e essas duas redes aqui, elas conversarem, né, elas se comunicarem através do Profibus ou do Profinet, né, que é o caso que eu apresentei aqui da usina. Aqui. Perfeito. Uma consideração aqui da Fernanda, né, sobre a questão né, lembrando a importância de comentar que, no caso, se os escravos eles estão submersos por mais de 30 minutos, eles têm que ter a certificação IP68 e não a 67, só Desculpa, essa lembrança. Isso. Exatamente, Fernando. Muito obrigado, viu? Desculpa minha errata. Exatamente. O cabo também tem que ser certificado 68. É acima de 30 minutos, exatamente. Desculpa minha falha. O Gilmar aqui perguntando se no caso de retrocompatibilidade, como fica o endereçamento. Ele dá um exemplo aqui, mistura o exemplo, por exemplo, 2, 2A e 2B. No caso 2, né, 2A e 2B. Não entendi muita pergunta, não. Deixa eu ver se eu consigo. Se for duplicado o endereço? Bem, isso, exatamente. Se o endereço for duplicado, né, como eu comentei, você tem um escravo já, por exemplo, esse escravo aqui, ele está no 2A. Tá? Aí eu peguei outro escravo aqui e coloquei também no 2A. Esse cara já está ligado na rede, esse aqui ainda não está ligado. Na hora que eu conectar, que eu vier com esse segundo escravo que conectar ele no cabo, esse cara aqui não entra na rede. Ele não comunica. É só o primeiro, só que já está ligado
que vai fazer a comunicação. Esse cara vai ficar fora da rede, eu tenho que ir lá, eu tenho que colocar um endereço em que ele não esteja duplicado, para ele poder entrar em operação. Tá? O que pode acontecer, eu nunca vi isso acontecer, porque ninguém nunca fez isso, mas, sei lá, vamos supor que você ligou 2 escravos, a sua rede estava desligada. Aí você conectou os cabos lá e 2 escravos estão no mesmo endereço lá, 2A. Aí você ligou a rede. Aí vai ser aleatório. Um deles vai entrar primeiro, o outro vai ficar fora. Sempre um vai ficar fora. Eles não entram os 2 ao mesmo tempo. Perfeito. Se é duplicado o endereço. E para a gente encerrar, uma última questão, que é do Ricardo. Ele pergunta, no caso de monitores de posição na rede ASI, a alimentação da solenoide deve ser externa ou pode vir pela rede ASI mesmo? Então, boa pergunta, Ricardo. Eu trabalhei mais de 10 anos com isso, desenvolvimento, o Silas já sabe aí, né? A maioria do que eu desenvolvi era pela fonte ASI, porque na monitoração de válvula é um caso complexo, né? Eu não tenho, geralmente, como pôr outro cabo. Não tem espaço para fazer isso. Então, você tem que trabalhar com solenoides de baixo consumo. Aí é uma questão do fabricante, né? Então, assim, 99% do que eu desenvolvi aqui, inclusive a gente usa no treinamento aqui, né? Eu desenvolvi com fonte ASI mesmo, mas com um solenoide de baixo consumo. Solenoides consomem aí no máximo 20 mA, né? Porque aí você consegue não depender de uma fonte externa. Agora, tem algumas válvulas específicas, né? Aí depende muito do fabricante da válvula, que é uma válvula maior, né? E aí você tem até espaço para conectar um segundo cabo aí e colocar a fonte externa. Mas não é comum. O comum, no caso de monitoração de válvula, é ter só o cabo ASI. Nada mais. Que é uma das aplicações mais comuns da rede ASI, tá? Eu também acho que eu não falei isso na apresentação, né? 80% do que existe em ASI é em monitoração de válvula. É o que é mais comum de escravo, assim, vamos dizer assim, né, de dispositivo, é monitorar a válvula. Bom, eu queria agradecer aí a presença de todos, né? Agradecer ao Baratella pelo apoio e a brilhante apresentação, né? E quero convidar todos para se manter aí conectados nas redes sociais da associação e no próprio site, né? Nos acompanhar, nos seguir aí, que a gente tem procurado produzir bastante informação sobre os vários protocolos com os quais nós promovemos, né? Então, por favor, nos acompanhe. Vou repetindo aqui meu e-mail, né, o profibus@profibus.org.br. Eu consigo ler, estou à disposição para alguma solicitação. Vocês vão receber o material, a gravação, o link para a gravação nos próximos dias. De qualquer forma, isso também vai para o canal do YouTube da API Brasil e também vai para o nosso site, né? Muito bem, então, mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença e interesse nos temas, né? E também, mais uma vez, obrigado aí ao professor Alexandre Baratella. Silas, agradeço imensamente aí a você, né, pelo espaço, ao pessoal, as perguntas, né? Eu fiquei muito feliz, né? Geralmente, quando a gente faz um evento desse, o pessoal fica quietinho, né? Mas fiquei bastante feliz aí com os questionamentos, né? E deixo meu e-mail aí, né? Baratella, de novo, @inatel.br, que vocês precisarem de dúvidas técnicas, né? Na verdade, a gente, como PICC, né? Como centro credenciado da associação, nós somos obrigados até a auxiliar na parte técnica, né? Uma das nossas missões aqui. E estamos à disposição, né? Quem quiser também vir conhecer aqui o Inatel, né? Estamos aqui de portas abertas. Enfim, né, estou no nosso laboratório aqui de indústria 4.0, pode ficar à vontade aqui para vir também
conhecer a gente. Silas, muito obrigado, viu? Obrigado a todos, um bom dia. Um abraço, Silas, obrigado. Viu?